Olá, alunos, paz seja convosco. Capítulo 7, História da Igreja. A Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi um movimento reformista iniciado quando Martinho Lutero escreveu um documento conhecido como 95 Teses. Essa reforma foi motivada pela insatisfação de Lutero com as práticas e alguns princípios teológicos praticados pela Igreja e sendo um dos muitos movimentos do tipo que aconteciam na Europa desde a Idade Média. A ação do Lutero não teve como propósito a ruptura com a Igreja, mas tal rompimento aconteceu de todo modo como reação dessa instituição contra o monge alemão. A Reforma Protestante deu início a outros reformistas religiosos na Europa e também foi impulsionada por motivos políticos e econômicos. O contexto da Reforma Protestante. A Reforma Protestante ocorreu em um contexto de grandes transformações sociais, políticas, culturais e econômicas na Europa. E a formatação da Europa nos moldes medievais estava em declínio e novas realidades estavam surgindo. E era uma Europa que via o comércio desenvolver-se e novos interesses políticos surgindo. Tratou-se de um período de mudanças culturais, pois a cultura renascentista defendia a ideia do homem no centro de todas as coisas como forma de quebrar a grande influência religiosa. As artes encontravam novas formas de expressão e o conhecimento científico avançava. A invenção da imprensa no século XV foi o fator crucial, pois garantiu maior produção de livros e ampliou a circulação de ideias. E no campo religioso, a contestação da Igreja Católica era uma prática que vinha acontecendo desde os meados da Idade Média e esses movimentos religiosos questionavam a falta de moralidade, o abuso de poder, a avareza, a corrupção e todo tipo de desvios comuns na Igreja Católica, na Europa. Alguns historiadores entendem, por exemplo, que os valdenses surgidos na França no século XII já era um movimento reformista. Outros destaques são John Wycliffe e John Huss, os dois nomes que questionaram as práticas das igrejas no século XIV e XV, respectivamente. As críticas realizadas por ambos iam em um caminho semelhante às de Lutero e questionavam o acúmulo de poder e os desmandos de Roma. Criticavam os desvios dos ensinamentos contidos na Bíblia, a venda de indulgências e etc. As causas da Reforma Protestante. Entendemos que a Reforma Protestante foi um movimento reformista iniciado por Martinho Lutero em 1517. E o contexto que Lutero estava inserido é que nos ajuda a entender o porquê do movimento iniciado pelo monge alemão ter tido sucesso, diferentemente de outros movimentos reformistas que aconteceram, como os já mencionados. Primeiramente, é importante conhecermos o que motivou Lutero a manifestar-se contra as práticas urgentes da igreja naquele período. Ele era um monge agostiniano e professor de teologia. Portanto, era um membro do clero. Não obstante, ele não concordava com certas práticas realizadas no século XVI, e a sua inquietude a respeito disso levou a posicionar-se. E um dos seus maiores questionamentos era sobre a venda de indulgências, prática em que a pessoa ofertava dinheiro em troca do perdão pelos seus pecados. E a sua indignação era reforçada pelo fato de que o Papa Leão X havia oferecido indulgências para todos que contribuíssem financeiramente para a construção da Basílica de São Pedro. Lutero também criticava a venda de cargos
eclesiásticos e a venda de relíquias sagradas, ambas conhecidas como simonia. As suas críticas davam-se porque a ideia que o movia, teoricamente falando, era de gratuidade da fé. Isso quer dizer que ele não acreditava que obras como pagar pelo perdão concedido pelo Papa garantisse a salvação de uma pessoa, mas que apenas a fé garantiria a salvação. A insatisfação com as práticas e o debate teológico a respeito da salvação foram os fatores centrais que levaram o monge a posicionar-se. O movimento que Lutero iniciou não visava a separação da igreja, mas sua moralização. Acontece que foi iniciado por Lutero e propiciou que mudanças nos âmbitos políticos e econômicos fossem possíveis. Por isso que para entendermos a Reforma Protestante, não basta analisarmos as motivações de Lutero. Nós precisamos entender o contexto histórico e os interesses que levaram muitos a apoiarem o monge alemão. Algo que já citamos aqui é o papel da imprensa na difusão de suas ideias luteranas. Por meio desse instrumento, seus escritos espalharam-se por toda a Europa e incentivaram reações contra a Igreja. Politicamente, a Igreja ainda representava uma grande força, uma vez que a consolidação do poder dos monarcas dependia da aprovação papal. E, nesse sentido, ter o apoio do Papa garantia uma influência muito grande, tanto internamente quanto externamente. A grande questão é que no século XVI foi um momento em que as demandas e os interesses políticos de cada reino começaram a tornar-se mais complexos. Existia uma série de reis, nobres e autoridades, em geral, que estavam interessados em romper o poder secular com o religioso. Isso significa que muitos viam o rompimento como uma forma de consolidar ou de assegurar mais poder sem a necessidade de ter que se sujeitar a outra autoridade, no caso seria o Papa. E essa maior autonomia política também significava maior autonomia econômica para esses reinos, uma vez que garantia o fim dos impostos pagos para a Igreja no contexto alemão. A reforma também foi abraçada porque se encarava com indignação a grande quantidade de recursos e posses que a Igreja possuía, principalmente porque algumas regiões do Sacro Império eram bastante pobres. E nas questões econômicas, há de se destacar que, na região norte da Europa, havia uma insatisfação muito grande com a quantidade de impostos que deveriam ser repassados para a Igreja. E tal questão intensificava-se em um contexto em que as penínsulas Ibérica e Itálica estavam em franco desenvolvimento e enriquecimento, enquanto regiões como a que corresponde à atual Alemanha eram pobres e enfrentavam dificuldades econômicas. Aí nós temos os precursores da Reforma. Os precursores da Reforma. John Wycliffe, professor da Universidade de Oxford, condenava a venda de indulgências e defendia a formação de uma igreja nacional. E estas propostas foram retomadas pelo professor da Universidade de Praga, Jan Hus. Tanto Wycliffe quanto Hus foram perseguidos e excomungados pela Igreja de Roma. Suas ideias, porém, foram assimiladas por muitos cristãos que passaram a contestar enfaticamente a autoridade do Papa. Países onde começou a Revolução Religiosa. Foi iniciada na Alemanha, seguindo-se pela Suíça, França, Países Baixos, Reino Unido, Escandinávia e algumas partes do leste europeu, principalmente os países bálticos e a Hungria. Martinho Lutero.
o cenário do conflito. A Alemanha nos tempos de Lutero, próspera, mas mergulhada numa anarquia política, porque só existia 400 estados. A figura do Sacro Império era quase formal. O poder dividia-se entre os príncipes e a burguesia. A burguesia, fortificada pela riqueza das cidades, rivalizava com seus suzeranos. Nobreza e clero rico, povo pobre, pesada carga de impostos, foros e rendas. Pouca instrução religiosa do povo, geralmente inclinado à superstição. Martim Lutero, no ano de 1483 a 1546, era um monge agostiniano e professor de teologia na Universidade de Wittenberg, com apoio de Frederico, o rei, o príncipe, melhor dizendo. Em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero afixou na porta da igreja do castelo de Wittenberg as 95 teses que condenavam a avareza e o paganismo dentro da igreja. Nele, não apenas Lutero criticava violentamente a prática da igreja, denunciando que o dinheiro das indulgências era usado para financiar o luxo do clero e atacando seu desregramento, como também se opunha a dogmas da igreja. Ao afirmar que as indulgências eram incorretas, pois o fiel se salva não pelos atos que pratica, mas pela fé, Lutero incorria numa negação à doutrina da igreja, uma heresia do ponto de vista da igreja católica, expondo-se assim à ação da Inquisição, que na época já vigorava, a Inquisição. Eu não vou entrar em maiores detalhes sobre essa Inquisição, pois acredito que vocês já estudaram no ensino médio. Lutero, com isso, fazia um convite para o debate sobre os temas propostos. Em pouco tempo, as teses foram reproduzidas e distribuídas por toda a Alemanha. Lutero foi julgado e excomungado pela igreja. Lutero recusou-se também a se retratar na Dieta de Worms, convocada pelo imperador Carlos V, o Carlos de Habsburgo, e composta por todos os nobres laicos e eclesiásticos do Sacro Império. Estes, por sua vez, tinham interesse em apoiar Lutero, interessados em livrar-se da autoridade papal e em limitar o poder do imperador, defensor do catolicismo. E foram os príncipes alemães e a alta nobreza que ocultaram Lutero no castelo da Saxônia, impedindo a sua execução, pois já era condenado diante do tribunal da Inquisição. As ideias luteranas espalharam-se rapidamente por toda a Alemanha. Nobres, camponeses apoiaram Lutero. Os nobres, ambicionando, apoderaram-se das terras da igreja, e os camponeses, desejando escapar da situação de miséria que viviam. O imperador alemão Carlos V, inquieto com a evolução reformista, apoiou o Papa, pois julgava o luteranismo um fortalecedor dos nobres. Depois de muitos confrontos entre as tropas imperiais e os luteranos alemães liderados pela nobreza, Carlos V convocou uma dieta realizada em Espira. Nela, o imperador tentou fazer valer a sua autoridade e determinou a submissão dos luteranos. Os partidários do Lutero, contudo, protestaram contra a decisão imperial, passando a partir de então ser chamados protestantes. E somente em 1555, os príncipes alemães ganharam o direito de escolher a religião que desejavam em suas terras, confirmando o triunfo do luteranismo na Alemanha. E essa decisão foi alcançada graças a um acordo assinado entre o imperador católico e os nobres protestantes, o que foi chamado de Paz de Augsburgo. Em meio à expansão luterana na Alemanha e aos conflitos com o imperador Carlos V em 1530, Felipe de Melanchthon, discípulo de Lutero, redigiu a Confissão de Augsburgo, definindo a doutrina dos protestantes. E a doutrina tinha por base
a teologia agostiniana, defendendo a fé como única fonte da salvação. Para os luteranos, a Bíblia era a autêntica base da religião e, portanto, o culto devia reduzir-se à leitura e ao comentário das Sagradas Escrituras, reconhecendo apenas 2 sacramentos, o batismo e a comunhão. Não aceitavam o culto da Virgem e dos santos e negavam a existência do purgatório. E nos cultos religiosos, adotaram a língua nacional no lugar do latim, e os ministros religiosos deveriam integrar-se o mais possível na comunidade dos fiéis. Aboliu o celibato clerical, isto é, os sacerdotes podem casar. Fundamentos da doutrina luterana. Livro sagrado, a Bíblia é a única fonte de fé. Salvação humana pela fé em Deus. Sacramentos, Eucaristia e batismo. Rito religioso. Culto simples, língua nacional, ou seja, alemão. Áreas de influência, norte da Alemanha, Dinamarca, Noruega, Suécia e Finlândia. O Calvinismo. João Calvino, em 1509 a 1564, foi um teólogo francês, responsável por uma das doutrinas cristãs protestantes de maior influência da Europa Ocidental. Adepto do luteranismo, a partir de 1530, João Calvino desenvolveu posteriormente a sua doutrina de outra forma, que acabou ficando conhecida como calvinismo, afastando-se assim do luteranismo. Segundo Calvino, Deus chama cada um para uma vocação particular, cujo objetivo é a glorificação dele. O comerciante que busca lucro pelas qualidades que o sucesso econômico exige, o trabalho, a sobriedade, a ordem, responde também o chamado de Deus, santificando de seu lado o mundo pelo esforço, e a sua ação é santa. O princípio religioso da vocação era importante no calvinismo, pois seriam dádivas divinas e não poderiam ser desprezadas. O trabalho, dessa forma, tornava-se um princípio fundamental para o calvinismo. A riqueza alcançada com ele era resultado da ação divina. Por outro lado, havia na vida humana uma predestinação absoluta, sendo que Deus já havia escolhido as pessoas que seriam salvas. Mas era impossível saber quem eram essas pessoas, pois, por isso, uma conduta rigorosa de acordo com os preceitos morais religiosos era a amostra de que a pessoa era escolhida. João Calvino foi perseguido na França, sendo obrigado a refugiar-se em Genebra, na Suíça. E Genebra era uma cidade-república e havia lá liberdade religiosa. Rapidamente, Calvino conseguiu influenciar moral, religiosa e politicamente toda a cidade. E ele formou o consistório, um órgão composto por 3 sacerdotes e 12 burgueses, eleitos por um conselho municipal que era responsável pela regulação do comportamento dos cidadãos, incluindo casamentos, enterros e festividades. Inclusive o modo das pessoas se vestirem. Tabernas e teatros foram fechados. Essa conduta moral serviu para o crescimento do capitalismo, já que garantia uma acumulação de riqueza, pois o luxo e o gasto desnecessário fora da produção eram condenados. Os calvinistas, o calvinismo disseminou-se por várias partes da Europa Ocidental, onde seus adeptos ficaram conhecidos por diversos nomes na França, como huguenotes, na Inglaterra como puritanos e na Escócia como presbiterianos. Em outros países como Holanda e Dinamarca, o calvinismo tornou-se a religião predominante. O calvinismo serviu como código de conduta espiritual, moral e que fortaleceu as práticas capitalistas nos países em que ele mais se desenvolveu. E os fundamentos da doutrina calvinista eram
o livro sagrado, a Bíblia, a única fonte da fé, a salvação humana pela fé em Deus, acreditavam muito na predestinação, sacramentos, Eucaristia e batismo, rito religioso, culto simples, língua nacional e áreas de influência, Suíça, Países Baixos, parte da França, que seriam os huguenotes, Inglaterra, os puritanos e a Escócia, os presbiterianos. E, no século XVII, houve as desavenças políticas entre os puritanos, que seriam os calvinistas ingleses, e os anglicanos partidários do rei. Levaram uma guerra civil que culminará com a emigração em massa para a América do Norte. Reforma anglicana. O anglicanismo surgiu na Inglaterra durante o reinado do Henrique VIII. Ele era casado com Catarina de Aragão, mas desejava separar-se dela. Por quê? Por causa que não tinha filhos. Não tinham filhos homens, pois tiveram 5 filhos, porém apenas uma sobreviveu. E o rei estava preocupado com a sucessão do reino e decidiu casar-se com a Ana Bolena, aguardando o filho para garantir a sua linha sucessória. No entanto, a Igreja Católica negou o pedido de Henrique VIII para anular o seu primeiro casamento. Então ele resolveu criar uma instituição religiosa que celebrasse uma nova união matrimonial. Em 1534, o parlamento inglês autorizou a criação da Igreja Anglicana. A nova religião manteve os moldes hierárquicos e a veneração dos santos católicos. Além disso, aderiu a alguns princípios calvinistas e criou condições para que o reino inglês se apoderasse de terras pertencentes à Igreja Católica. E com o avanço do anglicanismo, a Igreja Católica perdeu força no território britânico. E agora nós temos os fundamentos do anglicanismo. O livro sagrado é a Bíblia, a única fonte de sua fé. Salvação humana pela fé em Deus, sacramentos, Eucaristia e o batismo. O rito religioso, culto conservado, conforme a Igreja Católica. A liturgia e hierarquia da Igreja e o uso da língua nacional, o inglês. E áreas de influência em Inglaterra. E temos agora os anabatistas. Anabatismo foi um movimento religioso surgido com a reforma protestante do século XVI, inspirado nas ideias do Martim Lutero, que foram desenvolvidas contra o poder religioso, social e político da Igreja Católica. O nome foi em decorrência dos batizados dos anabatistas, ocorreram na fase adulta da vida, escolhendo conscientemente a entregar-se pela religião cristã, em oposição ao ritual católico, por exemplo, em que o batismo é realizado com recém-nascido. Entre os pregadores anabatistas que se destacaram foram Thomas Munzer, Conrad Grebel, Felix Manz, Jean de Leyde e Nicolau Storck. O anabatismo se espalhou por várias partes do mundo, iniciando em regiões na atual Alemanha e Suíça, chegando posteriormente à Polônia, Moscóvia, Hungria e Estados Unidos, no século XIX, onde ficaram conhecidos como menonitas. E o anabatismo não foi um movimento religioso unificado, mas havia característica comum dentre os vários grupos surgidos. Os primeiros eram humanistas, mas também boa parte deles saiu das classes exploradas da sociedade feudal em decomposição, como camponeses ou trabalhadores urbanos. E as condições de vida, as dificuldades materiais e de subordinação hierárquica social que fundamentavam a exploração do trabalho dessas pessoas levaram os anabatistas a encontrarem na religião uma expressão de sua discordância à situação social na qual
estavam inseridas. Apesar de apresentar tendências diversas, alguns pacifistas, outros revolucionários, haviam em comum a necessidade de rebatizar os indivíduos, além de defenderem a separação entre o Estado e a Igreja, de extinguir o culto de imagens e pregarem uma vida de simplicidade, criando relações sociais em que houvesse uma igualdade dentre todos. Dessa forma, os anabatistas criaram uma consciência social que se viam como explorados pelas classes superiores, como a nobreza e o clero, e proporam formas de organização social distintas, pautadas numa igualdade inspirada na interpretação cristã da igualdade entre todos os homens. Alguns pregadores, como Thomas Mons, John Delyde, criaram comunidades baseadas no cristianismo primitivo, uma suposta origem da religião cristã, onde tudo era dividido por todos. E a consequência desta consciência social de explorados, adquirida pela interpretação religiosa, foi a revolta camponesa em 1524 na Alemanha. O estopim foi dado por Martim Lutero ao se opor ao poder de algumas autoridades. Sabendo dessa posição, cerca de 300 mil camponeses pegaram as armas contra seus senhores, estendendo a revolta para mais de um terço da Alemanha. E o objetivo era romper a estrutura social feudal, principalmente através do confisco de terras da nobreza. A reação de Lutero e da nobreza alemã a essa revolta demonstra o perigo que viam na pregação contestadora e igualitária do anabatismo. Em 1534 a 36, extremistas criam uma teocracia em Münster e são destruídos. Em 1536, Menno Simons torna-se o líder dos anabatistas da Holanda, fundador da Igreja Menonita. Em 1540, Simons publica a obra Fundamento da Doutrina Cristã. Aí nós temos os princípios anabatistas. Volta ao ideal da igreja primitiva, separação entre igreja e Estado, batismo de adultos por imersão, afastamento do mundo, fraternidade e igualdade, pacifismo, proibição de porte de armas e serviço militar, a vida comunitária em colônias agrícolas. A Reforma Protestante teve causas políticas, sociais e religiosas. O sucesso de Lutero esteve ligado ao contexto de seu tempo, como, por exemplo, o apoio dos príncipes alemães, a invenção de imprensa que facilitou a impressão da Bíblia e a sua tradução para a língua vernácula. A reforma anglicana foi movida pelos interesses políticos dos regentes ingleses, gerando uma violenta repressão ao protestantismo em relação ao catolicismo, que só diminuiu com a ascensão ao trono da rainha Elizabeth II. E João Calvino encontrou na Suíça o ambiente propício para disseminar suas ideias e teologia. Os anabatistas radicais pregavam o pacifismo e o isolamento do mundo. Estes fatores revoltavam tanto os católicos quanto os protestantes. A perseguição levou vários deles a desembarcarem na América. E com isso nós terminamos o capítulo 7. Deus abençoe e até a próxima aula.